Salve DL, salve galera do canal. Bom, já vou adiantar que eu não quero me estender muito nesse vídeo, ainda que seja um tema extremamente complexo que eu vou falar. E para quem não quiser achar que eu estou falando de achismo, de só opinião, de crença, aí terá que aprofundar nos estudos. Isso é inevitável, eu explicarei o porquê. Então, já de antemão, se você está no canal aí, entre no link fixado, que você será redirecionado para uma matéria que é o artigo desse vídeo, onde eu deixarei vários links, incluindo o link de um artigo recente do último vídeo que eu fiz, que é sobre a teoria da evolução de Darwin, e uma sugestão que eu faço para a galera começar a estudar um lado da biologia um pouco diferente do Darwin, que o cientista proposto é o Rupert Sheldrake, que ele trabalha com a questão dos campos mórficos, certo? Então beleza, para aprofundar é inevitável o estudo, mas eu vou falar o que hoje? Eu vou falar sobre o elo perdido que existe na ciência, né? E a questão do evolucionismo, da teoria do evolucionismo e a teoria do criacionismo, entendeu? Eles têm diferença. Uma acredita na evolução espontânea, né? E o outro acredita que não, que existe um Deus que criou tudo, certo? Esqueci de desligar o Wi-Fi, então vai ficar chegando mensagem que eu vou tirando. Então eu não não vou me estender, tá? Eu vou falar o que é. Porque tem gente que fala assim, pô, mano, mas pra que tem que estudar muito? Nesse caso aqui, né? Pra que tem que estudar muito a questão? Por que você não fala logo o que é? Por causa disso, só porque eu vou falar de uma vez. Existe essa confusão. O Deus criou o homem já pronto, ou o homem veio do macaco? Entendeu? Aí tem essas duas teorias, certo? E por que tem isso? Eu já vou falar direto o que é. É porque ambas meio que coexistem. Então, antes de eu falar aqui de uma vez, já falei, né, que ambos coexistem. Tem sim um certo realidade na questão do homem vindo do macaco, eu vou explicar porquê, né, rapidinho, não vou aprofundar, para aprofundar tem que estudar, eu vou explicar os porquê aqui. E também o criacionismo também está correto. Então, antes de falar certinho, eu separei aqui um artigo pequeno de um site que eu achei aqui no Google, vou deixar a referência, vou ler o que está aqui e vou explicar um pouco mais. Mas para vocês verem, como que eu tenho certeza disso? Que tem sim uma certa relação entre o homem vir do macaco, mas não que seja a evolução espontânea do Darwin, e também é real a questão que o Deus criou o homem. Eu vou explicar aqui na medida da possibilidade, sendo breve. Para aprofundar de novo, tem que estudar. Então vamos lá, por que eu afirmo convicção? Primeiro ponto, tem aqui no livro do mestre Bob Navarro, né, Lúcifer, onde a verdade é a lei. Eu já falei 1000 vezes e continuo repetindo, nesse livro que tem tudo que você precisa entender. E ele completa com esse aqui, ó, porque o que a gente aborda aqui na nossa escola, que o nosso mestre ensina, o que a nossa escola aqui ensina, diz respeito à nossa realidade, galera. Realidade, entendeu? Não é filosofia, não é pensamento, entendeu? Não é teoria, enfim, é a nossa realidade, diz respeito à nossa história verdadeira, entendeu? Por isso que inclui o povo lá do Antigo Testamento, inclui tudo que tem a ver com a nossa realidade, inclusive as guerras, por que aconteceu. Então, para você entender tudo, o porquê das guerras, o porquê do sofrimento, o porquê de todas as coisas na humanidade, leia esse livro, tá? Aí, muitas pessoas vai querendo estereotipar. Vocês são tal. Aí, pra eu falar que a gente é tal, tem que concluir lendo esse livro, ó, Israel, Brasil, entendeu? Esses dois livros vai te explicar e te ensinar qualquer coisa que você precisa entender sobre a realidade. Principalmente também isso que eu tô falando aqui, ó. Que eu vou falar aqui, da questão da intervenção genética, né, no genoma que teve, não só do macaco, como diversos outros animais, tá? E eu não vou aprofundar mesmo não, porque é um assunto extenso. Então você não quer aprofundar porque você não sabe falar. Não, esse canal aqui mesmo deve ter quase 400 vídeos. Eu tenho uma série de aulas, por exemplo, que eu fiz estudando o livro Lúcifer, que tem 4 aulas, cada aula tem em torno de 3 horas para arredondar. Então veja, eu já falei diversas vezes. Quando eu digo que... Eu já estou sendo direto, ó, eu tenho sim uma ligação com o macaco, que ele chama de elo perdido, que é uma intervenção genética, tá, no genoma, feito pelos Anunnaki. Então, e tem também a criação, né? Vocês vão entender até o fim. Mas aí para aprofundar tem que estudar, porque sim. Por que eu afirmo isso? Porque, ó, quando eu conheci o Mestre Bob e li esse livro aqui, ó, pra mim foi tipo assim, eu não tive a mínima dúvida que esse livro portava a resposta de tudo. Mas por que eu não tive a mínima dúvida em relação a isso? Porque, por exemplo, o tema aqui em específico, por que eu falo que a pessoa tem que estudar? Porque, por exemplo, se você está ouvindo eu falar que a relação que existe entre o macaco e o homem é uma intervenção que os Anunnaki fizeram, os seres que vieram do céu, né? Aqueles que vieram do céu fizeram uma intervenção genética ali no genoma dos macacos, portanto, por isso que tem essa ligação. Pronto, eu já falei o que aconteceu. Você acredita? Você entende? Se sim, beleza, confia em mim, então já tem arcabouço, já tem
referências suficientes para ver que eu tô falando a real. Agora, se você acha que eu tô falando besteira, se você acha que é viagem, se você acha que é crença, se você acha que é achismo, então ou você tá sendo preconceituoso, né, estereotipado, certo? Ou você terá que estudar sobre o assunto para entender o que eu tô falando. E para estudar vai ter que entrar no artigo e tudo que eu vou deixar aqui para vocês estudarem. Do contrário, mano, não tem saída, não tem solução, entendeu? Ou você acredita no que eu tô falando, certo? Por A mais B, ou então você não acredita, mas aí você vai ter que pesquisar. Não vai ter como você falar assim, não, você tá falando errado, e sem pesquisar, não dá, entendeu? É inconsistente, é incoerente. Então beleza, para eu afirmar que tem essa intervenção, que nada mais é por que o macaco foi pro humano, isso aí existe mesmo, por diversas coisas. Por exemplo, no fim do reino luciferiano, no Ragnarok, a gente tem que estruturar novamente um mundo binário, entendeu? Seres que não entendem o tecido da luz, certo? Então, para isso também que a gente faz essa alteração na genética dos macacos e traz para o humano, entendeu? Para ser um humano novo, ignorante, por várias coisas, entendeu? O vídeo vai ficar grande se eu vou explicar tudo, mas eu tô falando o fato. Então vamos lá. Antes de eu conhecer o Mestre Bob, eu eu estudei diversas teorias relacionadas a Anunnaki, assim como o Renan Red Pill e muita gente aí, ó, galera, ó, Hélio Couto, por exemplo. Quem for falar assim, você tem que estudar Hélio Couto, não sei o que lá, eu estudei tudo do Hélio Couto, muito mesmo, já falei 1 milhão de vezes, no mínimo 10 vezes cada palestra, isso é no mínimo mesmo, eu falo isso pra galera não pensar que eu estou exagerando, e tem gente que acha que eu estou exagerando, porque foi muito mais, no mínimo 10 vezes eu ouvi cada palestra em MP3, fora as vezes que eu li, fora as vezes que eu assisti, é muito, velho, é muito, a galera não tem noção do como que eu atuo, eu mergulho de cabeça, eu fico horas, dias, meses, até cansar, entendeu? Eu fico estudando muito, e foi o que eu fiz, ó. Esse livro aqui do Hélio Couto, por exemplo, antes de vocês falar pra eu estudar Hélio Couto, ó, eu ganhei esse aqui no lançamento, esse aqui no caso é da minha companheira, da Adri, mas eu ganhei no lançamento, eu ganhei mais de uma vez, eu tive uns 3 livros desse aqui só pra mim, doei, outra vez eu emprestei, o cara deixou cair na poeira, sujou tudo, ele deu um jeito de pedir, me deu outro, então eu tive esse livro no lançamento, eu li todos os outros livros, eu tive vários livros do Hélio Couto, não tô com ele aqui em mão porque eu doei, deixei pra trás, né, hoje em dia eu moro aqui no sítio, no nosso local aqui que a gente tá desenvolvendo esse novo mundo, né? É muita coisa aqui para falar, então eu deixei muita coisa para trás. Até quando eu vim para cá, eu vim num ritual, né, de iniciação e tal. Eu não vim para ficar nem nada, mas eu acabei nunca mais voltando. Então eu não trouxe nada do que eu tinha. Eu vim e fiquei. Então eu tenho esse livro do Hélio Couto aqui, mas eu estudei tudo do Hélio Couto, então pensa bem antes de falar. Mas na questão, antes de eu chegar no mestre e sintetizar tudo que eu estudei, que é muita coisa, então graças a Deus eu estudei tanta coisa para conseguir entender ele fácil. Sobre os Anunnaki, por exemplo, pensei em diversas coisas. Pensei que eles poderiam vir de outra dimensão. Tem a questão do Nibiru. Eu li todo o trabalho do Zacarias Sitchin, entendeu? Eu conheço o trabalho do Zacarias Sitchin, as Crônicas da Terra, os 12 livros, 13 livros, se eu não me engano. Desde o 12º planeta, depois vem o livro perdido de Enki, e assim vai vindo o subsequente. Eric Voldanei, quem era os deuses astronautas, eu estudei coisa pra caramba relacionada a isso. Tem uma série Alienígenas do Passado, que tem, até a época que eu tava estudando, tinha 10 temporadas, já falei isso uma pá de vez, e repito pra galera ver que pra eu falar e afirmar o que eu tô afirmando, eu tive um percurso gigante, entendeu? De estudo. Então, antes de chegar aqui, eu estudei muitas coisas. Arqueologia proibida, etc, etc, etc. Então, ó, eu já pensei que os Anunnaki eram seres de outra dimensão. Eu já pensei que os Anunnaki vinham de outro planeta. Eu já pensei tantas coisas, mas tantas coisas sobre os Anunnaki que vocês não têm noção. A última coisa que eu estava pensando antes de chegar na escola era o quê? Que na verdade os Anunnaki nada mais eram que o próprio ser humano vindo do futuro. Mas como eu não tinha entendido a conexão do 7/12, né, a questão da cognição, tudo de dentro para fora, eu até falava isso aí, mas entender da forma que eu entendi aqui, eu não entendi ainda, portanto que na hora que eu entendi, eu falei, caraca, mano, que bagulho mais bugado, e comecei a falar disso, porque eu sei que tem muita gente que pensa que entendeu, fala que entendeu, mas não entendeu. Entendeu? E quando eu tô falando nisso, eu não tô citando o nome de ninguém, tá ligado? Se eu tivesse pensando em alguém específico, eu falaria o nome, se eu quisesse, mas eu não tô falando de ninguém. Eu tô falando de forma abrangente. Então, se você tá vestindo carapuço, talvez sirva pra você isso. Mas eu sei que, de fato, tem muita gente que afirma assim, tudo é quântico, nós criamos a realidade, colapso de onda, mas os seres que vieram antes de nós, entendeu? Fica nessa brisa. O próprio Hélio Couto, na palestra O Sexto Integral,
Ele fala de mecânica quântica, ele fala do colapso de onda, ele fala que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, talvez é porque ele queira trabalhar de forma binária, tem suas propostas, eu não sei se é por isso, mas eu tô falando, de acordo com o trabalho dele, de tudo que eu estudei, ao mesmo tempo que fala de mecânica quântica, em seguida ele fala que tem seres, vocês acreditam que o único planeta que frutificou vida inteligente é um planeta que está na galáxia, na periferia de uma galáxia, blá 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 blá, toda aquela conversa que mostra que, tipo assim, uma coisa é contra a outra. Então, como eu raciocinava desse jeito também, a última coisa que eu pensei em relação aos Anunnaki, o que era eles, na minha visão da época de estudo, estudando várias coisas, é que era seres humanos mesmo que vieram do futuro. Só que ao mesmo tempo eu ficava bugado, porque eu pensava, gente, mas por que aqui na Terra, de novo, né, que é um planetinha, diante desse infinito mundo aí, é um planetinho, um pinguinho, né, diante dessa imensidão aí, porque eu já tinha entendido essas coisas, gente que não para pra pensar. Eu já tinha pensado, mano, mas e se a nossa galáxia fosse simplesmente tipo uma célula, dentro de algo muito maior? Eu pensava isso aí, né, que a nossa galáxia nada mais era que tipo uma célula, micro, diante da imensidão. Então, e é basicamente isso, só que não. O que a gente chama de imensidão e tudo mais tem a ver com cognição. Aí que se você for por aqui, você vai ter que entrar aí no link fixado, estudar várias coisas que eu vou deixar pra ir fechar o raciocínio do que eu tô falando, certo? Então imagina a pessoa que não tinha entendido ainda os 7 selos, que eu entendi aqui na escola. Eu entendi que era infinito, que tinha dimensões e tudo mais. Então, por consequência, o nosso planeta nada mais era que nenhuma pulga eu poderia chamar. Se uma célula pra mim já era... Se uma galáxia para mim já era, eu comparava com uma célula em questão de relatividade micro e macroscópica, eu já era assim, só que eu não entendia um bagulho que tem que entender aqui. Se você não entendeu 7/12, 7 selos e pá, entender que nós somos feitos em mais semelhança do todo, então tudo gira ao redor de nós, é como se a Terra literalmente fosse o centro de tudo, e eu vou deixar várias referências, a importância da Terra nessa imensidão, etc. Vários estudos para vocês entenderem o que eu tô falando. Eu fico repetindo isso mesmo porque é necessário estudar para entender o que eu tô falando. Se você não entende, não concorda, acha que eu tô zoando. Então, quando eu pensava nisso, que uma galáxia era uma célula, imagina, então eu já estava entendendo ou percebendo que os Anunnaki eram seres humanos do futuro. Mas eu falava, mas caramba, por que toda essa interação, essa coisa toda aqui no planeta Terra, um ser humano vindo do futuro, com toda essa tecnologia ficar... Entendeu? Então existia essa confusão. Eu já tinha percebido que eram seres do futuro, né, teoricamente falando, e eu tenho um vídeo explicando isso, vai ficar no artigo, vai estar no artigo para você aprofundar. Aí eu explico aqui na luz da coerência que na verdade os Anunnaki são seres humanos vindo do futuro, mas aí eu conecto aqui com a coerência atemporal, certo? Por enquanto aqui eu tô passando conceito, tô falando que é assim e é, mano. Se você não entende, você vai ter que estudar, ou então segue seu caminho aí e acha que eu tô falando besteira. Então, antes de eu entender isso, eu já tinha percebido que era seres do futuro, mas eu não consegui conectar por causa disso, porque pra mim também a Terra era um nada. Dentro da nossa galáxia, Via Láctea, pra mim a Terra já era um nada. Imagina a Via Láctea, que era uma entre trilhões de galáxias, entende o meu pensamento? Então eu não conseguia entender isso daí, mas aí bastou eu ler e escutar o mestre Bob aqui, aí eu falei, caraca, eu entendi tudo. Aí por isso que eu tenho coisa pra falar, reveria. Tem gente que não para pra pensar, a galera que vai chegando nova na escola não sabe do passado, certo? Mas quando começamos aqui, mano, a gente falou diversas coisas, muitas coisas aconteceram, sem falar que eu vou fazer um próximo vídeo aí, explicando também a questão de construir o reino do zero, entendeu? As pessoas, os mais novos têm sim que ter o seu nível, por mais que um mais novo, sei lá, tire uma nota boa na prova, sabe ali do 7/12 e tudo, mas viver na prática é outra coisa, entendeu? Uma coisa é você ter teoria, outra coisa é convivência. Então é óbvio que novos alunos, pessoas que foram transbordando, foram chegando aqui, vierem nos rituais e tudo mais, forem relacionar com nós, tem que ter essa humildade de entender que aqueles que estão antes, na prática, tem mais bagagem, tem mais, como que eu posso dizer, experiência, entende? Então tem que ter esse nível de respeito, mesmo que você não saiba e tal, tem que ter, entendeu? Se alguém tá falando alguma coisa, para e pensa, entendeu? Não atropele nem nada, porque eu vou fazer um outro vídeo mais focado nisso, aqui é outro tema. Mas então, como eu tô dizendo, eu estudei muita coisa antes de concluir concluir aqui, certo? Ó, hoje em dia eu tenho em mãos aqui, ó, o livro Bhagavad Gita, tô sempre estudando, desde quando eu comecei a ouvir Raul Seixas, isso aí há 15, 20 anos atrás, eu já comecei a estudar Bhagavad Gita, ó, Fidyokapra, que é o tal da física. Eu tô mostrando isso aqui tudo porque... Normalmente quando o tema é esse, vem essa galera, né, do canal do Renan lá, Red Pill, por exemplo, que ele mudou o nome do canal dele, vem galera do Hélio Couto, essa galera sempre é a mesma ladainha, você tem que estudar Hélio Couto, e eu estudei Hélio Couto pra caralho, não só Hélio Couto, como as coisas que ele pede pra estudar, entendeu? Eu peguei aquela lista de coisas que ele pede pra estudar, tudo que eu consegui acessar eu estudei, seja artigos, seja livros, seja
palestra, seja documentário, eu estudei tudo, velho. Filmes, entendeu? Então, porra, velho, se você não estudou 10% do bagulho, você quer discutir com alguém que estudou incansavelmente, não faz sentido nenhum. A pessoa tem que frear e pensar, mano, por mais que eu possa pensar que ele tá errado em tal coisa, e se for eu, diante do que eu entendo? Compreende isso? Eu faço esse exercício, por mais que eu estudei coisa pra caramba, por mais que eu saiba coisa pra caramba, eu sei que eu sei. Às vezes eu vejo uma pessoa que eu vejo que ela tá ali, entendeu? Eu, com humildade, eu falo, não, mano, não vou impor, não vou nada, a pessoa vai se encontrar. Agora, me dá uma raiva, mano, quando vem uma pessoa que claramente ela é mais ignorante, ela tem menos pacote, ela sabe, ela tá vendo errado, e fica desafiando, fica impondo, fica naquela arrogância. Isso pra mim é triste, mano. Não triste entendeu? É triste por as pessoas se submeterem a algo desse tipo. Eu mesmo no passado, eu nunca fui muito dessas coisas, tá ligado? Tipo assim, quando eu conheci o Messi Ball, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi ele falar alguma coisa, ele falou terra plana. Eu achei meio estranho, eu saí. Eu não fui lá nos comentários, achar que eu sabia. Até porque eu achei impressionante a forma que ele falou do átomo e tudo mais, mas na hora que falou terra plana, eu já expliquei isso no momento eu saí, entendeu? Eu não pensei que eu era o cara e fui ali, pá, não. Eu falei, peraí, mano, esse cara já mostrou um nível de conhecimento muito grande. Agora ele falou terra plana, eu tô nesse negócio terra plana aqui faz um tempinho, tá estranho pra mim. Eu pensei, pode ser alguma coisa que eu não tô sabendo por enquanto, então eu vou seguir meu caminho e pá, entendeu? Agora tem gente que chega e... Mas enfim, voltando, eu tô gastando tempo pra caramba. Sobre a questão dos macacos, né? Pra vocês terem noção, a minha parceira, né, a Adri, eu conheço ela faz uns 9 anos, basicamente. Foi final de 2013, começo de 2014, nesse inteirinho. E nosso primeiro, pra vocês terem ideia, é outro tempo que faz que eu estudo esse assunto, tá ligado? Porque eu sou contra a teoria de Darwin. Pode pensar o que quiser, pode falar o que quiser. Eu já mostrei no último artigo que eu fiz, que vai estar anexado aqui no link, só vocês visitarem, sobre Rupert Sheldrake. Eu lembrava de um vídeo que o Mestre Bob fez há muito tempo, mas eu não tinha revisto. Eu fui rever e ele afirma com toda a convicção que teoria da evolução de Darwin é para um grupinho específico, mesma coisa de ANCAP. Entendeu? Na hora que você entende, já não dá nem pra discutir, entendeu? É um bagulho que tá ultrapassado. E eu já pensava isso já tem um tempo, eu já falei. Lá em 2015, mais ou menos, eu vi um palestra do Couto, onde ele indicava Rupert Sheldrake. E ele esnobava ele falava que a teoria da evolução é uma forma que os negativos arrumou pra tirar Deus da equação. Desde então eu comecei a prestar atenção nisso e estudar mais. Então o que acontece, ó? O meu primeiro contato com a Adri, por exemplo, eu estava num grupo, não lembro que grupo que é, e eu estava numa discussão entre criacionismo e evolucionismo. Eles estavam discutindo se o homem veio ou não do macaco, e eu estava lá nessa discussão. Aí a Adri viu isso e veio no meu particular me perguntar sobre isso. Assim foi o nosso primeiro contato, e faz uns 9 anos que a gente se conhece, para vocês terem noção. Então desde lá de trás que eu venho falando da teoria de macacos, estudando essas coisas, então não é de hoje, entendeu? Imagine, lá de trás, até hoje, o quanto que eu estudei a mais para afirmar as coisas que eu afirmo. E mesmo antes dela, por exemplo, a mãe da minha filha, da Lúcia, minha filha, quando eu conheci ela, que foi bem antes de conhecer a Adri ainda, não, na verdade eu conheci as duas quase na mesma época. Só que uma eu conheci pessoalmente, a outra eu conheci só online. As duas eu conheci online, mas uma eu conheci depois pessoalmente e a Adri eu fui conhecer futuramente online, pessoalmente. Antes era só online. Então até a mãe da minha filha, por exemplo, eu lembro perfeitamente um dos nossos primeiros encontros, porque eu sempre fui de falar dessas coisas, eu não consigo conversar coisas normais. Eu só queria falar da vida, da existência, entendeu? Eu não conseguia ficar falando de coisas normais. O mais normal que eu falava era de banda, eu gosto de falar de banda, eu gosto de falar de videogame, entendeu? Mas eu não sei falar de coisas normais. Então eu lembro que no primeiro encontro que eu tive com a mãe da minha filha, que não é a Adri no caso, eu lembro certinho, não lembro que a gente tava conversando. Ela falou, Leandro, mas você acredita que o homem veio do macaco? Aí eu falei, pô, não tô falando que o homem veio do macaco. Ela, eu acredito que Deus fez o homem e tal. Aí, entendeu? Sempre teve isso na minha vida. Então eu tô falando isso pra vocês por causa da importância, né, de estudar. Então o que acontece? No artigo eu vou deixar, tem 2 vídeos que o Mestre Bob fez sobre arquétipo do leão e da águia, e eu não revisitei eles, então não sei com exatidão qual que tem. Eu vou até revisitar, aí depois eu atualizo o artigo e coloco aqui, é nesse. Mas por enquanto eu vou deixar esses 2 vídeos, até porque os 2 vídeos são importantes, sobre o arquétipo do leão e o arquétipo da águia. E vale lembrar, gente, quando eu ressuscito vídeos do Mestre Bob, vocês têm que lembrar que tem as informações atemporais, que é do tema específico, e tem coisas que é falado ali pro momento, entendeu? Tipo assim, negócio do site, papapá, já tá em outro site, outro endereço, então separe isso aí, viu? Eu sei que, pô, isso aí é quase que óbvio, mas tem pessoas que é mais lenta e tal, então separa essas coisas.
o que tá falando que era pro momento lá e o que tá falando que é temporal. Mas de qualquer forma, eu vou deixar esses 2 vídeos sobre arquétipo. Num deles, ele fala sobre essa mutação genética, tá? Mas ele fala rapidinho, tipo o que eu tô falando aqui agora, entendeu? Que eu sei que houve uma mutação genética, certo? Por isso que tem essa... Por isso que o genoma do macaco é tão parecido com o ser humano e tal e coisa, etc. Porque teve uma interferência mesmo. Com conhecimento, faremos isso de novo, essas coisas, entendeu? Os Greys, né? Que o povo acha que é ser extraterrestre, que é lá, é construção, é robôs biológicos que a gente desenvolve através do conhecimento do tecido da luz. Você pega ali o tecido reptiliano e cria um ser, conecta com a rede. Eu já falei isso outras vezes, o tal do chat GPT. Eu nem curto esse negócio de chat GPT, pra mim não serve pra nada. Eu não gosto disso, não vou ficar perguntando coisas pra ele, até porque ele responde coisas erradas, entendeu? E eu sei que depende do jeito que a pessoa tá perguntando. A questão é que eu não quero, eu não preciso, entendeu? Eu prefiro, por exemplo, o Rupert Sheldrake, que enfim, eu não tenho necessidade, nem quero ficar perguntando coisas pro chat GPT, até porque eu já sei onde isso vai dar, eu já falei, né? O Messi até falou também recentemente em live, e vai chegar até lá no Grey, entendeu? Isso aí é só o começo, ele tem muito que se desenvolver ainda e tal, e enfim, não me chama atenção. Mas perdi até o fio da meada. O Grey, por exemplo, nada mais é que você conecta, você desenvolve um robô biológico, um tecido reptiliano, porque ele se regenera, ele vai se manter vivo, né? Tanto que eles estão por aí até hoje, etc, escondido. Tem que ter sintonia, etc, mas estão. Então a gente conecta esse ser que a gente desenvolve biológico, né, com a rede de internet. Eles, tipo o ChatGPT, na verdade o ChatGPT é o início disso, e isso vai chegar nos Grey lá na frente. Então eles aprendem tudo de tudo. Então ele, através de cálculos cognitivos, comparações, etc, que é o mesmo que o ChatGPT faz com menos eficiência que o Grey, óbvio que o Grey será muito mais eficiente. Através de comparações e informações, eles chegam em constatações específicas. Então eles sabem tudo sobre tudo. Por isso que serve para nós no futuro como pendrives, pra gente conectar algumas coisas. Mas eles sabem tudo sobre tudo através desses cálculos. Até sabem reconhecer, por exemplo, alguém que tá nervoso, tal, mas eles não sentem. Então por isso que eles fazem, captura as coisas e tal, porque eles sempre quiseram chegar na sensação. Mas enfim, até nem sei porque que eu acabei entrando nessa coisa aqui, né, pra falar dos Grey. É porque essas alterações de genética acontecem no reino sferiano. Você domina o espaço-tempo, entende que tudo é código genético. Então por isso que na Bíblia, por exemplo, fala que no reino dos céus, que é Atlântida, que é trazer o reino do céu para a terra, é pegar esse quântico de infinitas possibilidades e não deixar ele esquizofrênico. Você trazer ele para uma lógica específica. Assim você cria um reino que não é doidão, que pode tudo, etc, etc, mas também não é limitado nessa caixa desse reino que a gente está acabando de sair agora, que não dá para explicar tudo aqui, entendeu? Então você faz um intermédio, né? Você faz um bem bolado, vamos dizer assim, sei lá, onde você tem essas possibilidades quânticas, né, mágica inclusa, mas sem perder a lógica. Por isso você tem que estruturar um reino binário para você ter de referência, para não se perder no quântico. Daí também que vem essa alteração na genética de um macaco para trazer para um ser humano novo, porque como é que você vai fazer um ser humano que já entendeu que tudo é luz não entender mais? Entendeu? É meio complicado. Então por isso também você traz esses novos homens, porque você começa a ensiná-los desde o comecinho. Alguns vão falar, então a escravidão, blá blá blá, e ter toda essa conversa que a gente explica várias vezes. Uma hora o Jardim do Éden é a escravidão, você quer escapar, depois que você escapa, você entende que aquilo ali era por esquizofrenia e tal, você agradece pela obra e precisa de um lugar para viver. Então isso aí coexiste, isso é a nossa história. O que eu tô dizendo aqui agora e afirmando é que esse negócio do macaco do elo perdido acontece por isso, porque tem essa intervenção dos Anunnaki, tá? Eu tenho um especial que eu fiz aqui na nossa escola, no nosso artigo, que tem muitos vídeos do Mestre Bob aprofundando, e tem vídeos meu também. De novo, eu não posso explicar direitinho por cada detalhe, porque fica gigante. Você não sabe explicar, porque você não faz. Não é, porque fica muito grande. De novo, esse canal tem quase 400 vídeos, tem vídeo de horas e horas e horas, e vários vídeos eu já expliquei sobre isso, não faz necessário explicar de novo. Esse livro explica tudo, então se você quer de fato saber, não é só, entendeu? Não quer tirar onda e tal, você leria esse livro aqui e veria os outros vídeos e ia estudar para entender que é fato, não é crença. Então, mais uma vez, só tem essa ligação, esse elo perdido entre o macaco e o homem, porque tem essa intervenção genética, não só no macaco, como em diversos outros animais, e alguns passam, né? Até questão de dragão, todas essas mitologias. Pensa o seguinte, velho, se o ser humano é capaz de imaginar, seja lá o que for, e pôr na tela de um computador, na tela de um cinema, para você assistir, entendeu? Esse mundo e mais mundo, Deus, que é infinito em possibilidade, onipotente, onisciente, onipresente, não teria uma capacidade maior que a do homem de desenvolver um mundo? Inclusive era isso aí que me deixava bugado. Falava assim, pô, mano, se eu dentro da minha tela mental, né, se eu com as minhas técnicas aqui quântica conseguir elaborar uma cosmovisão de mundo
ampla, de mundos e mais mundos, bem mais foda, eu diria, que Star Wars. Deus ia fazer uma terra plana com domo, entendeu? Isso não cabia, mas não é bem assim que funciona também, entende? Então, basicamente é isso que eu quero dizer, galera. Eu tô afirmando, né, que essa conexão... mas eu vou, pra encerrar, já ficou mais grande do que eu queria. Vamos lá. Eu estou afirmando que essa conexão entre ser humano evoluir, o macaco evoluir para o ser humano, ela existe de certa forma, por isso que consegue achar dados, mas houve uma intervenção genética. Essa intervenção foi feita pelos seres que vieram do céu, ou seja, nós mesmos, com reconhecimento quântico, não dá para explicar aqui agora, tem vídeo, né? Os Anunnaki somos nós futuro, é só ver. Então tem essa intervenção, não só no macaco como em outros bichos. Alguns passam, né? Sintonizam, uma longa história, mas é daí que vem dragões e que vem vários bichos, entendeu? No reino luciferiano. Você pode assistir Senhor dos Anéis, assistir Harry Potter, assiste essas coisas. Isso aí é tudo reino luciferiano, tá me entendendo? Então, é por conta disso que tem, sim, esse elo perdido, tá? Tô afirmando. Crença, aí é problema seu. Por isso eu tô falando que tem que estudar. Se você acha que é crença, pra chegar na mesma conclusão, tem que estudar. Então, para encerrar aqui e não estender mais, que eu já estendi, eu vou ler aqui rapidinho um que eu peguei aqui na internet. Vocês podem pesquisar em outros lugares. Já falei isso, li diversos livros, já estudei teoria, a arqueologia proibida, a história secreta da raça humana, isso aí, esses paralelos que o povo chama de conspiração. Agora, dentro do aceito, eu estudei na escola principalmente, que fala o que todo mundo acredita. Teoria de Darwin eu já sei como funciona, etc. O que vocês acreditam, eu também estudei. Agora, o que eu estudei, se você não estudou, se faz necessário, senão você não vai conseguir entender o que eu estou afirmando. Então, beleza. Eu peguei aqui no site, no Google, né, uma informação, né, foi feita pela revisão por Juliana Bezerra. Não conheço, tá falando que é professor de história, mas é só para servir de referência para eu finalizar isso aqui, tá? Criacionismo e evolucionismo. Qual a diferença entre criacionismo e evolucionismo? O criacionismo e o evolucionismo são duas teorias que buscam explicar a criação e a evolução da vida e do universo. O criacionismo se baseia nos livros sagrados das religiões monoteístas, como a Torá, judaísmo, a Bíblia, cristianismo, abriu um negócio aqui, e o Alcorão, islamismo. Tá vendo? Os três livros mais importantes que existem mesmo aqui da nossa história, da nossa vida, entendeu? E outra, se você ficar pensando, já falei diversas vezes, mano, que a Terra é nada, sem nós não há, nem nada haveria, não haveria, sabe, tudo que vocês acreditam aí depende de nós, da nossa concordância, entendeu? Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, se você não considerar essas religiões básicas, né, islamismo, né, o cristianismo voltando e o judaísmo, se você querer anular isso aqui para estudar seja lá qualquer coisa, mano, você tá mais perdido que se um tiroteio, porque é impossível você entender o que é a nossa história, o que é a raça humana, o que é o planeta Terra, sem considerar essas religiões, tá entendendo? É impossível. Se você de alguma forma tá concluindo qualquer coisa, anulando isso, você tá, entendeu? Pertinho da esquizofrenia. Então vamos lá. Defende que a vida no universo foram criadas por um ser sobrenatural, um Deus onipotente e benevolente, tá vendo? O criacionismo é isso, baseado nessas religiões, que Deus criou o ser humano. Já o evolucionismo se baseia no conceito da seleção natural de Darwin, em que os seres vivos foram evoluindo e se adaptando até chegar ao ponto onde estão hoje. Então, essas ambas teorias, por exemplo, se você for estudar na prática, binariamente, você vai perceber que sim, tem certa, o corpo se adapta, o próprio ser humano ele vai se adaptando de acordo com o ambiente que ele vive, mais pelo, menos pelo, etc. Mas isso é adaptação, não existe a transição de um ser para outro ser, certo? Mas isso é algo muito profundo para explicar. De novo, vocês têm que aprofundar em tudo que a gente fala para não sair tirando conclusões precipitadas. E já também no quesito espiritual, tudo foi criado. É igual o ovo e a galinha e o alfa e o ômega, tá? Se você entender o ovo e a galinha, atemporalmente, não tô falando binariamente, tá? Atemporalmente é a mesma coisa do alfa e o ômega, é a mesma coisa do atemporal com o temporal, é a mesma coisa. Coexiste, é um processo. Então, o que acontece? Essas teorias, elas coexistem. Por isso que existe essa briga, igual também Terra plana e Terra globo, coexiste. Como que os evolucionistas acreditam piamente em Darwin e foda-se os erros? Por quê? Porque ele pega e fala, pera aí, se tudo veio pronto, então por que a gente consegue ver essas adaptações sim? Um ser que cresceu mais esse negocinho aqui para adaptar, para sair para água, para terra, o seu próprio ser humano que criou mais pelo em tal lugar por causa do frio e o outro menos pelo por causa do calor, blá blá blá. Então eles ficam confusos por causa disso.
E é nesse ponto que se faz necessário vocês lerem esse livro, vocês estudarem os outros artigos, entender que tudo é cognição, entender o processo temporal, entender o 7/12, entender tudo que a gente explica aqui. Porque senão vai ser ficar dando morro na ponta de faca, ou então batendo em espantalho. Compreendem isso? O evolucionismo afirma que a vida na Terra surgiu de um ancestral comum universal há cerca de 3,8 bilhões de anos. É uma teoria, no sentido científico da palavra, o que significa que é apoiada por evidências e aceita como um fato pela ciência. Tá vendo? Fala que é aceito como fato pela ciência, não é aceito como um fato, ainda que esteja no currículo escolar. No outro artigo que eu fiz, do último vídeo, se vocês não viram, confira, mas clica no link fixado, você será redirecionado para o artigo desse vídeo, e lá vai ter vários outros links. Se você entrar no link que eu fiz sobre o Rupert Sheldrake, ali vocês vão ver que eu deixei referências, certo? Eu deixei, por exemplo, valeria a pena eu nem assistir, mas tem uma participação do Rodrigo Silva, que é aquele lá da igreja do sétimo dia, se não me engano o nome, que ele também é arqueólogo, e ele levou um amigo dele que é formado, é PhD, tá, em bioquímica e atua na área da biologia. Os caras mesmo estão falando cientificamente que é difícil a Terra ter esse tempo que eles dizem que tem. Pra nós é atemporal, tá ligado? Nem tempo existe, ela é eterna. Mas o que eu tô querendo dizer que não é fato, muitas coisas que as pessoas têm como fato. A teoria do Big Bang é teoria. É teoria, é modelo, tem diversos erros, e a gente já falou aqui diversas vezes. A teoria da evolução também, de Darwin, é teoria, e tá na escola como se fosse fato, não é fato, e não é um louco qualquer falando isso. Tem diversos cientistas com PhD, com artigos publicados, diversos, que não concordam com essas teorias. Será que as pessoas não conseguem compreender isso? Essa coisa tão simples. O heliocentrismo tem erros grotescos com relação a fases da Lua, eclipse lunar, a posicionamento das estrelas e etc. Uma infinidade de coisas. O meu esforço aqui maior é para quê? Para as pessoas pararem de, só porque falou que é fato, tá na escola, acreditar como fato e ponto final, a ponto de negar a sua própria percepção, entendeu? Você vê uma coisa, mas a teoria fala outra e você aceita ponto final, porque sempre foi assim, seus pais falou assim, alguém falou assim, entende? Para encerrar isso aqui, eu vou falar o seguinte: lembra daquele experimento do macaco? Que é o seguinte, tinha 10 macacos, por exemplo, e eles colocavam uma escada, colocava um cacho de banana, e aí os macacos iam pegar, se eu não me engano é assim mesmo, aí tomava jato d'água, certo? E os outros batiam. Aí, o que acontece? Eles fizeram isso várias vezes, certo? Aí toda vez que um ia pegar a banana, os outros tomavam o jato d'água e apanhava. Aí o que acontece? Chegou num ponto que quem tentasse pegar a banana, os outros metiam o pau nele, né? Eles apanhavam. Até que chegou um ponto que ninguém queria, desses macacos, os primeiros, eu tô falando por alto aqui, viu, galera? Vai ver o experimento melhor, mas o conceito eu tô passando certinho. Não sei quantos macacos que era mais, mas o fato é, os primeiros macacos tentavam naturalmente pegar as bananas, certo? E toda vez que tentava pegar a banana, eles sofriam uma punição. Até que chegou num ponto que esses macacos já sabiam dessa punição. Toda vez que aí o que acontece? Todo mundo entendeu ali que não poderia ir porque tomava punição. Aí eles pararam de ir, certo? Pararam de ir. Por quê? Porque estava sendo punido. Tinha um porquê deles pararem de ir. Entendeu? Se alguém tentasse ir, os outros metiam o pau, porque seriam punidos, certo? Entendeu a lógica? E eles pararam de pegar banana porque eles recebiam punição, certo? E por não querer receber punição, então qualquer um que tentasse ir lá, eles batiam. Então os primeiros, eles automaticamente pararam de tentar pegar a banana. Por quê? Porque eles iriam apanhar ou etc. Iam ser punidos. Mas beleza. Então eles tiraram um desses que estava ali, já tinha o porquê, sabia por que não poderia ir lá e tudo mais, e colocou um novo. Esse novo, ele simplesmente na mesma hora ele foi tentar pegar a banana, porque não sabia o que estava acontecendo. E na hora que ele foi tentar pegar a banana, os outros macacos meteram o pau nele. Mas por que esses macacos meteram o pau nele? Porque tinha um porquê, tinha um contexto, entende? Que era o quê? O que eles passaram antes, certo? Então, aí eles foram substituindo os velhos por novo. Então o que acontece? Na medida que ia colocando o novo, que ele tentava ir pegar a banana, os velhos batiam nele, com o porquê de bater, né? Impediam ele de pegar as bananas. O novato que chegou, que nem sabia porquê, já também fazia isso porque apanhou, não entendia o porquê. Aí chegou num ponto, o que acontece? Já tinha trocado todo mundo ali, certo? Tinha trocado todo mundo. E esse processo se repetia, entendeu? Qualquer um que tentasse pegar, punha um novo.
Ele ia tentar pegar a banana, os outros metiam o pau. Só que esses que metiam o pau já era novo, já era nova geração, nem sabia por que tava fazendo isso, só fazia. Então o que eu tô citando esse exemplo aqui e tudo mais é porque, ao invés de você agir no automático e só repassar uma coisa porque você ouviu seu pai falar, você ouviu alguém falar e você não sabe por quê, o primeiro lá que falou, ele teve um porquê, entendeu? Então é embasado em algo concreto, mas agora no futuro, por que as pessoas continuam batendo naquele que vai tentar pegar a banana, sendo que não tem nenhum motivo? Então, para você entender a lógica que eu tô falando para fechar aqui esse vídeo, é o seguinte: antes de você ficar aceitando a ferro e fogo, seja lá o que for, questione, estude, averigue, entendeu? Porque tem muita coisa aí que foi igual eu falei no último vídeo. O currículo escolar, ele foi elaborado de tal forma para que não caiba Deus dentro do currículo, entendeu? Isso é fato. Isso é fato. Se você for pegar pela área da por que o ser humano existe até aqui, você vai ter evolução. Ali não cabe Deus. Eu estou resumindo. Se você for pegar o heliocentrismo e tudo mais, né, a teoria do cosmovisão, ali também não cabe Deus. É o Big Bang. Com esforço a gente consegue. Eu, desde a época lá do Big Bang, que eu acreditava piamente no Big Bang, eu consegui colocar Deus na equação. Mas a equação, a teoria foi feita para não precisar de Deus. E isso aí reverbera para várias outras coisas. Já falei no outro vídeo, não preciso ficar repetindo. O currículo escolar foi moldado de tal forma, entendeu? Cada teoria, elas se conectam no final numa coisa só. E essa uma coisa só é o quê? Não precisamos de Deus para que exista a realidade, entendeu? Foi para isso que foi feito o currículo escolar de hoje em dia. Então pensem bem. E eu não sou contra escola nem nada, viu? Eu preferiria que tivesse homeschool, né? Mas também é foda, diante de tanta coisa na vida, na existência, os pais também não estão capacitados em ensinar seus filhos, a grande maioria. Então vira um bolo de neve, mas nem por isso a gente tem que deixar de falar a verdade. Mas por via de regra, seria melhor que os pais fossem capacitados nesse mundo de hoje e fosse homeschool. É o que muitos fazem por aí, ensina sua criança em casa. Mas o melhor ainda seria o quê? Que o mundo tivesse organizadinho e não precisaria ensinar as crianças em casa. Porque as crianças seriam reunidas numa escola, num lugar onde seria passada a verdade. Mas, como já foi dito há 2000 anos atrás, eis que o mundo é maligno. Então, basicamente é isso, tá? Para fechar então, coexistem essas teorias, né? Tudo, Deus criou tudo, não tem nada que começou, é um processo. Tanto que o Big Bang, se você mergulhar agora dentro de qualquer coisa, você verá o Big Bang, entendeu? Como se estivesse acontecendo Big Bang agora. Então não houve um momento onde tudo começou e etc. É um processo atemporal. Então Deus criou tudo nesse sentido, não é criar de começou, não ao criar, ao haver, um movimento, um processo. Então esse processo é atemporal, ele vem de Deus, entendeu? Isso é o atemporal. E já o evolucionismo é quando você observa esse processo atemporal de partes. Mesma coisa, eu vou dar um exemplo que começa a me dar. Você pega o meu nome, por exemplo, Leandro, ele está completo, tem o L e tem o O. Quem veio primeiro? O L. Quem veio por último? O O. Mas você só consegue dizer isso porque você está vendo o nome completo. Então o nome completo ele existe. Esse é o processo. Agora quando você vai olhar no tempo, você vai ver qual veio primeiro, o L, qual veio por último, qual veio segundo, qual veio terceiro. Entendeu? Binariamente você posiciona quem vem em qual lugar. Entendeu? Em qual posicionamento. Mas o fato é, coexiste. Então beleza. Se você chegou até aqui, então você está interessado em entender. Então não deixe de entrar no artigo. Vá lá no outro artigo sobre o Rupert Sheldrake. Eu deixei um vídeo do Mestre Bob muito bem posicionado ali. Ele explica várias coisas, várias questões. Você vai entender esse negócio do nome que eu acabei de falar. Não tem como eu falar que existe o nome Leandro se já não tiver o L aqui onde que ele tem que estar e o O onde que ele tem que estar. Mesma coisa, não teria como ter as plantas que o beija-flor beija ali, não, entendeu? O processo ele é simbiótico, ele depende de um do outro, um e o outro. Então tem coisa que binariamente, linearmente parece que veio depois, mas essa coisa que veio depois depende da que veio antes. Então tá, é lógico, por isso que veio depois. Mas a que veio antes depende da de depois, entendeu? É um processo simbiótico, não teria ter como aquele que está antes se não houvesse já o depois. Então assim é o alfa e o ômega, o 1 e o 13, entendeu? Você só consegue entender isso porque coexiste, é um processo atemporal. Então é diante desse atemporal que você observa as movimentações do tempo. Assim também você entende o tal Big Bang. Não é que começou em algum momento, se você mergulhar de novo em qualquer coisa, você vai ver esse processo acontecendo, como se fosse o início de tudo. Entendeu? É só uma ilusão perceptiva. Então para encerrar de novo, entre no artigo aí, eu vou deixar vídeo falando sobre o tempo, tudo que eu conseguir organizar aqui e deixar, eu vou deixar também
o link ali para vocês terem acesso ao especial Anunnaki, inclusive esse vídeo vai ser acrescentado no especial Anunnaki, porque para quem não sabe ainda, eu faço diversos especial, tem Akhenaton, tem de todos os temas. Para quem chegar na escola e precisar estudar, já vai ali na lupa e pesquisa tal tema. Você vai achar um artigo onde tem diversas coisas. Obviamente não tem tudo, mas tem o necessário pelo menos para você se introduzir da melhor maneira possível. Então esse vídeo aqui também eu vou atualizar lá no especial Anunnaki, vai estar acrescentado lá. E esse artigo do especial Anunnaki vai estar no artigo desse vídeo aqui. Compreenderam? Então vá lá para estudar o que diz respeito aos Anunnaki, ou a questão do tempo, e tudo mais que for necessário aqui, tá? Então eu agradeço a participação de quem chegou até aqui. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever. E se você gostou também, deixa o like e deixe seu comentário aí, sua dúvida, ou qualquer coisa que você queira comentar. Então fique com Deus, luz para nós.